Pereira e também Janaína Nunes. Doutor Jurandir e doutora Janaína, tem dúvida? Vamos lá. Vamos colocar na tela aí o que o pessoal mandou pra gente pelo WhatsApp. Inclusive, você pode mandar a sua também, tá? Chegou o textão. A minha cunhada faleceu há 1 ano. Não era casada e não tinha união estável e conviveu com o companheiro. E minha esposa é a única irmã que tem. Porém, eu queria saber se os bens serão divididos em partes iguais após eu fazer a união estável por morte. Inclusive, isso é uma coisa que pode acontecer também, né? Depois que a pessoa morrer, fazer essa união estável, né, doutora? Pelo que eu entendi aqui, a sua cunhada, né, Deixa na tela pra gente ler direito e ficar lendo aí. Então, se a sua cunhada falecer, deve ser o seu irmão, né, que sobreviveu. Não é que eles não tinham casamento nem união estável, não tinham uma união estável reconhecida em cartório, com escritura, mas eles provavelmente deviam conviver como uma relação marital para todos os filhos. Sim. Então, ele tem direito a tudo que foi conquistado durante essa relação, a 50% disso. Né? Não sei se tem filhos, pelo que ele fala aqui, só tem ele, não tem outros filhos. Então, ele herdaria a outra parte, porque 50% já seria dele, e a outra parte ele entra como herdeiro também na parte dela, 100% é dele agora. Caso tenha filho, nesse caso, aí vai ter 2 distinções. Pode ser extrajudicial, esse pós-mortem, se os filhos não se oporem. Se o filho se opor, só pode ser judicial, porque a ação é contra os filhos. Não é contra, não existe aqui a questão de mais-valia, só se comprovando, só declarando, a gente chama, né? Numa fase declaratória que pode ser feito cartório de notas. Exato, porque agora, como não foi feito esse reconhecimento de união estável em vida, esse pós-morte tem que ser feito por procedimentos oficiais, seja judicial ou judicial, para que se possa se arrolar aí esses bens e ele possa herdar oficialmente esses bens. Você falou, né, doutora Janaína, que dívidas entram também, mas em casos assim, que a pessoa não tem, digamos, mora de aluguel, não tem um carro, né? Nesse caso, o que entraria nessa partilha? Móveis, tudo isso também pode ser partilhado, tem que ser partilhado? Todos os bens móveis e imóveis. Aí tem que ver também quem é que vai ficar nessa casa de referência, ainda que seja alugada, se existe filhos ou não. Havendo filhos, é prudente que esses bens usuais, né, básicos do lar, fiquem também com os filhos, né, às vezes com a mãe em referência dos filhos, mas todos os bens materiais e imateriais, móveis e imóveis são partilháveis. Em caso de empresa, doutor Jurandir, às vezes acontece, né? A pessoa abriu ali uma empresa, por mais que o outro não tenha contribuído de forma ativa, mas aí ele diz, eu vou querer, ou até mesmo a pessoa saiu do emprego, tem uma ação ali, vai receber, sei lá, 80, 100 mil reais. Entra nisso também? Na empresa a gente chama cota partes, né? Nessa casa, em movimento de separação, terá que também fazer a meação dessas cotas, mesmo se tiver, por exemplo, um outro sócio. Neste caso, a parte dele, a cota dele, porque na união estável, a gente tem, já como a doutora Janina disse, é a partir da constância da relação. Cabe dizer isso. Não se fala a partir mas a gente deu entrada, existe isso. Tentei fazer e no meio do processo veio o falecimento. Não, é do reconhecimento. Né? A gente sabe aqui que tem a questão testemunhal, a questão de foto, conta em conjunto, a gente já sabe a questão das provas. Nesse caso também, e aqui eu vou além nessa questão dessa separação, dessa pós-mortem aqui, se tinha previdência privada, também tem que ser rateado, tanto em vida como na morte também. Todos os investimentos bancários, que a gente fala que aquelas contas secretas, muitas vezes é isso, que não é revelada, também entra nessa partilha também. A gente só tem 1 minutinho. Que dica, assim, de ouro vocês dão, que realmente, como o doutor Jurandir, ninguém casa pensando em se separar, mas a gente sabe que os divórcios acontecem e que nesse meio, muitas vezes, a gente passa a conhecer de forma bem diferente, né? Quem antes a gente achava que era o amor da vida, né, doutor Jurandir e doutora Janaína? Que dica você dá para evitar essas fraudes nesse processo de divórcio? Participe das finanças domésticas. Saibam quanto vocês ganham, onde está sendo aplicado isso dentro da relação, dentro do casamento. Conheçam mais das contas, dos créditos e dos débitos que vocês têm dentro de casa. Muitas vezes se delega só isso, na maioria das vezes, para o homem dentro de casa, e aí se vê em vulnerabilidade depois. E é responsabilidade de ambos
né? Sejam 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher, ter consciência também do seu patrimônio, dos bens, ter documentação sobre isso, porque uma das grandes dificuldades que nós temos quando a gente vai analisar a questão de fraude processual e fraude à ameação é a inexistência de provas que comprovem a existência de contas, de bens, etc. Perfeito. Por hoje é só, doutor Jurandir? Por hoje é só. E a minha última dica é pacto antinupcial. Isso é o segredo, salva muitas coisas. Semana que vem a gente está de volta, a gente vai gravar um Reels com as dúvidas que restaram. Eu e a doutora Janaína. Então vão para as redes sociais lá da TV Manaíra. E um beijo também para Campina Grande, também, que está na nossa audiência. Sempre conosco, né? Sempre está lá comentando. Ó, minha gente, por hoje é só. Lembrando que você pode rever todo o nosso programa no nosso canal do YouTube, que é TV Manaíra Oficial. Quarta-feira, doutor Jurandir de volta. Obrigada, viu, doutora Janaína? Amei receber você por aqui. Beijo para vocês. Beijo. Amanhã eu volto, tá? Um programa recheado, 1h da tarde. Até lá. Tchau, tchau. Até quarta.